Essa é uma conversa com uma aluna da Mentoria Aplicação Descomplicado. Hoje eu estou aqui com a Mariana e a gente vai conversar sobre a trajetória dela até a aprovação para fazer pesquisa nos Estados Unidos. Se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou a Vanessa, sou especialista na preparação de aplicações para mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior. Mariana, quero te agradecer por você estar aqui hoje, por compartilhar. Por compartilhar a sua trajetória com a gente até a aprovação. Então, obrigado por você estar aqui e obrigado também pelo seu tempo que você disponibilizou para bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai inspirar outras pessoas que têm esse desejo de se especializar no exterior, então que elas possam aproveitar esse bate-papo para pegar aí vários insights que você trouxe para que elas também possam ser aprovadas. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Mariana, eu sou do Rio Grande do Sul, eu falo de uma cidade pequena chamada Dois Irmãos, perto de Porto Alegre. Eu fui aprovada no doutorado, Colorado School of Mines, que é no Colorado, para o programa de doutorado em energias renováveis avançadas. Eu também fui aprovada na Utah State University, na Texas A&M e na University of North Carolina at Charlotte. Eu ainda não fui para os Estados Unidos, vou ir dia 23 de julho, então estou bem ansiosa com isso. Qual que é a sua formação de base? Você fez faculdade de quê? Eu sou engenheira mecânica, mas eu também fiz curso técnico, então eu sempre segui com a trajetória de ir para a indústria depois. Então, eu sempre trabalhei durante curso técnico, depois na faculdade, sempre trabalhando. E eu sou engenheira mecânica e sempre trabalhei na indústria, assim, eu tinha uma visão de querer trabalhar na indústria. Assim, eu sempre tive vontade de morar fora, era um sonho meu. Inclusive, quando que eu escolhi engenharia, eu escolhi porque me falavam que era um curso mais fácil de fazer a transição, se fosse morar fora, não tinha que fazer validação do diploma. Então, eu até escolhi engenharia por ser mais fácil fazer essa transição. E então quando eu comecei a trabalhar, eu buscava sempre multinacionais, porque eu buscava fazer uma transferência para fora. Então, eu fiquei um tempo trabalhando em empresas grandes e eu comecei a perceber que existe a opção de fazer ser transferido, mas não é tão fácil, não é para todo mundo. Eles dão prioridade para pessoas mais experientes e eu não queria aguardar esse tempo, talvez. Então, eu comecei a ver que era possível, então, fazer o mestrado ou doutorado no exterior. E também vi a propaganda da Vanessa no Instagram e eu vi que era possível. Então eu comecei a investir nessa ideia, em vez de ir para o exterior por meio de trabalho e por meio de estudo. Entendi. E já tinha mais ou menos quantos anos assim que você tinha terminado a faculdade e já estava firme aí na sua carreira de engenheiro em multinacional? Fazia um ano, me formei em 2022 e eu entrei na mentoria em 2023. Foi um ano. Uhum, uhum, É. entendi. Então também assim, você já estava investindo na carreira, mas não foi aquele tempo que você ficou muito tempo fora da academia, né? Digamos assim. Não fiquei muito tempo fora, não. E você, nesse período, você continuou estudando, fazendo algum curso por fora, ou você focou totalmente na sua carreira? Não, eu sempre fui fazendo cursos, aprimorando o inglês. Inclusive, eu tentei começar o mestrado na Federal aqui do Rio Grande do Sul, só que eu não conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque eles têm aulas de dia. E na época eu até conversei com o meu trabalho dizendo que eu queria fazer um mestrado e eu ia ter que faltar alguns turnos de trabalho, e eles não viram com bons olhos, não aceitaram assim. Então, o sonho persistiu. Eu sabia que se eu quisesse fazer mestrado, eu ia ter que largar do trabalho e focar só nisso. E aqui no Brasil não seria tão possível por conta da bolsa ser baixa e tudo mais. E no exterior eu vi que as bolsas eram maiores, que tinha mais capacidade de se manter só com a bolsa do mestrado ou do doutorado. É mais possível do que aqui no Brasil. Uhum. E também porque o doutorado, o mestrado, ele é um jogo ali meio que de médio prazo. 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, para depois você, às vezes, para que a empresa veja que, peraí, valeu a pena esse mestrado da Mariana, ou esse doutorado da Mariana. Então,
pela mentalidade ainda ser muitas vezes de curto prazo, até porque uma empresa ela precisa gerar lucro, né? Tem que girar o negócio ali dentro. Então, às vezes, fica realmente difícil conciliar um doutorado, um mestrado diurno e trabalhar numa empresa privada, né? A gente entende essa visão que eles têm muitas vezes de não conseguir mesmo liberar a pessoa, né? E que bom que mesmo nesse cenário você acabou indo por um outro caminho que vai te dar a possibilidade de ter essa formação de alto nível, só que no exterior, né? Numa outra realidade. Sim, com certeza. E também ser valorizada, né? Porque aqui eu sinto que eu sempre quis estudar por mim, porque eu gosto de estudar, eu queria buscar um mestrado, doutorado por ter mais conhecimento, mas não que fosse algo que ia me fazer crescer na empresa, sabe? E eu vejo que lá fora eles contratam mais pessoas com um nível de escolaridade maior. Então, eu acho que lá eu vou, se eu quiser voltar para a indústria depois de me formar, eu vou ser contratada por ter o doutorado ou o mestrado, enfim. Tem vagas para isso. Sim, provavelmente você já deu uma olhada em LinkedIn, essas coisas, para ver vagas na sua área com doutorado, né, que eles pedem. Sim, sim, é bem legal. Tem bastante oportunidade. Show. E provavelmente durante o doutorado, Mariana, não sei, no seu programa, você também tem a possibilidade de ter alguma parceria com indústria? Esse programa onde você foi aceita, tem alguma coisa nesse sentido que já dá para você até começar a fazer um networking para depois você ingressar na indústria aqui fora, se você quiser? Ah, sim, então, né, eu sou engenheira mecânica e o programa que eu passei, eles têm uma parceria com um laboratório nacional, que é NRL, National Renewable Energy Laboratory. E é um laboratório do governo federal, mas a pesquisa que a gente desenvolve tem que ser em parceria com um pesquisador do laboratório e com um pesquisador da universidade. E durante o summer eu vou fazer estágios nesse laboratório e muita gente que se forma nesse programa acaba trabalhando nesse laboratório. Não é indústria, indústria, mas é um laboratório, algo que não seja universidade. Então é bem, o programa ele é bem voltado para formar profissionais, para trabalhar na indústria ou em laboratórios de desenvolvimento de energias renováveis. Excelente, porque daí você sabe que não vai ser aquela coisa. Terá a teoria, o embasamento teórico para desenvolver a pesquisa, mas você, ao longo do doutorado, então, vai fazer também uma pesquisa que ela é aplicada. Isso, exatamente. Sensacional. E é na área de energias renováveis? Isso, é na área de energias renováveis. Então, esse programa que eu passei de doutorado, ele é um pouco diferente. No primeiro ano, eu vou ter só disciplinas e eu vou aprender sobre diversas áreas. E no primeiro summer, daí eu vou fazer um estágio, né, na NRL. E o objetivo desse estágio é achar a pesquisa que eu me identifico, o professor que eu também vou ter me identificado com a linha de pesquisa e fazer esse match da área que eu quero trabalhar, do pesquisador da NRL e do professor na faculdade. A gente vai montar um projeto juntos e trabalhar. Eu já tenho uma ideia assim, de qual área que eu quero ir dentro de energias renováveis, que é termosolar, mas eu tenho a cabeça bem aberta. Se eu me identificar com outro tópico enquanto eu estiver fazendo estágio, também pode tá bem livre, assim, não tem restrições. Entendi. Essa logística do programa, de você entrar e fazer disciplinas, e você não ter aquele compromisso de iniciar já fazendo a pesquisa em si, isso traz um certo tipo de conforto para quem vai começar um doutorado, né? Ainda mais no exterior. É, eu acredito que sim. Eu vou chegar a conhecer bastante os estudantes, conversar com eles, mas eu não vou ter tantas entregas logo no início, né? Eu acho que vai ser muito networking com os alunos e com possíveis orientadores, e eu acho que isso me dá mais certeza que eu vou achar o que eu quero, né? Porque eu vou lá e vou sentir, e depois disso eu vou firmar um compromisso com a pesquisa que eu vou realizar. Exato. E você não precisou escrever um projeto para entrar no programa, né? Fazendo aqui um paralelo com o sistema de ingresso no Brasil.
onde boa parte dos programas pedem que você escreva um projeto ali de 5, 10, 15 páginas para que você ingresse no programa. Esse não te pediu e vai ser definido só lá a partir do final do primeiro ano e início do segundo. É isso, né? Sim, exatamente. Eles não pediram nenhuma para escrever nenhuma pesquisa, mas nas entrevistas eles queriam muito ver da tua motivação. Uhum. Se é o perfil da pessoa, ela se adequa com o que o programa precisa. Então, eu tive que mostrar mais as minhas intenções, motivação e potencial, assim. Eu não tive que provar que eu já trabalhava com isso. Eu senti que eles se importaram mais, assim, com a motivação da pessoa, o brilho no olho de querer aquilo, sabe? Sei. E antes de passar por esse processo seletivo, você imaginou que essa seria a visão deles, de buscar uma pessoa que quer aprender, está aberta, o brilho no olho que você falou? Ou você imaginava que eles queriam uma pessoa meio pronta já para entrar no doutorado, que já dominava bastante a pesquisa? Nossa, eu tinha muita dúvida sobre isso, lembra, Vanessa? Já pedi para ti em diversas mentorias. Eu tinha muito medo, esse era o meu maior medo, porque eu saí da graduação e eu não tenho nenhuma pesquisa publicada, eu só tenho TCC mesmo. No primeiro semestre da faculdade eu fiz iniciação científica, mas nada publicado, nada muito sério. Não diria que eu sou uma pessoa com experiência de pesquisa. E esse era o meu calcanhar de Aquiles, digamos assim. Eu achei que eu talvez não fosse aprovada por ter falta de experiência em pesquisa. Mas eu descobri que tem programas que sim valorizam mais, mas o que eu fui aprovada é um dos que não valoriza tanto. E tá tudo bem. E eu vi que a maioria das pessoas aprovadas, de todos, só teve um que tinha mestrado. O resto, todos estão indo direto do bacharelado pro doutorado também. E isso não é um problema. Porque lá eles vão nos preparar para o doutorado. Eu já vi as disciplinas iniciais e eles vão nos pegar na mão e nos ensinar desde o zero como fazer a pesquisa, sabe? Então, eu fiquei bem surpresa com isso. É exatamente isso. E é muito bom você trazer isso. E até você falou, né? Nossa, isso era uma coisa que eu te perguntava muito lá nas sessões de mentoria. Isso é uma dúvida generalizada, porque a gente cresce no Brasil e a gente vê as pessoas entrando no mestrado, no doutorado no Brasil com essa obrigação de ter que escrever um projeto, às vezes eles já cobrarem algum artigo publicado para ingressar no mestrado ou no doutorado no Brasil. Então é muito difícil a gente conseguir, falando bem no popular, Mariana, colocar na cabeça de quem está no Brasil que aqui fora isso não é necessário. E por isso que eu acredito que é importante, né, você ter contado isso, que você pensava isso dessa forma, mas convivendo, né, conversando com os professores aqui fora, você viu que não é dessa forma. Claro que sim, existem alguns problemas que vão te perguntar se você já tem pesquisa, ou vão querer uma pessoa já com mestrado, mas é possível encontrar bons programas onde eles vão te ensinar pesquisa literalmente do zero. Eles estão preparados para receber as pessoas que não têm domínio de pesquisa e está tudo bem. Sim, até um professor, ele me orientou falando assim, que lá o mestrado deles, ele perguntou assim, ó, depois, tu quer voltar para a indústria ou talvez tu queira seguir carreira acadêmica? Daí ele falou assim: se tu quer voltar para a indústria, talvez o mestrado seja mais adequado. Mas se tu quer seguir carreira acadêmica, é o doutorado que eu te indico, que pode ser o doutorado direto, que eles vão te preparar para fazer pesquisa, não te preocupa com isso. Então eu percebo que não é que nem aqui no Brasil, que é uma sequência, faz primeiro mestrado, depois doutorado. Não, lá o foco é diferente. O foco do mestrado é diferente do foco do doutorado. Sim. E você seguiu aquela sequência de, vou começar aqui a selecionar os programas, depois vou entrar em contato com os professores, usar a técnica lá, a estratégia do primeiro e-mail para depois aplicar. Você chegou a fazer essa sequência? Você mandou e-mail para os professores? Teve resposta? Não teve resposta? Como que foi essa etapa? Sim, eu diria que eu tive bastante tempo para fazer todas as etapas. Eu iniciei na mentoria em agosto de 2023. Depois eu fiquei um bom tempo me preparando com o TOEFL, assim, no início de 2024, quase o ano inteiro me preparando para o TOEFL. E junto com o TOEFL eu ia
pesquisando professores potenciais e mandando os cold e-mails. E a maioria deles respondia. Talvez não no primeiro e-mail, mas daí eu mandava um segundo e-mail para lembrar eles. E eu diria que eu fui respondida 100%. Talvez só, Show. sei lá, a Cornell não respondeu, mas a maioria respondeu sim. E eles são bem queridos, bem atenciosos. A maioria, logo no primeiro e-mail, pediu para ter uma conversa informal e depois, é, às vezes a gente teve mais de uma conversa e eles gostam de ter esse contato com os alunos. Eu percebo que é bem importante para eles. Sim, com certeza. Até porque é um investimento relativamente alto que eles fazem em cada aluno. Não só financeiro, mas também de tempo, para poder treinar vocês. Vocês vão passar no doutorado 4, 5 anos. Então, muitos professores, eles querem ter noção de quem que é essa pessoa que está aplicando. É verdade. E eu fiquei surpresa que teve vários que eu entrei em contato muito antes de iniciar as aplicações. E eles marcavam algum bate-papo e, e tinham tempo para ti, sabe? Eles queriam te ouvir, eles demonstravam bastante interesse. E eu fiquei bem surpresa, porque eu iniciei, as aplicações iniciam assim em outubro, né? Eu acho que é a data mais cedo. E eu comecei mandando cold mail em junho, julho, agosto, muito antes, e eles marcavam horário, mesmo assim, faltando muito tempo para iniciar o processo, sabe? As aplicações. E eles estavam dispostos. Bem bacana. Muito legal isso. E você, então, teve uma boa taxa aí de resposta, a grande maioria dos professores te respondeu. Ali você aplicou para todas as universidades que você teve resposta positiva no e-mail, ou teve alguma que você deu mais uma peneirada e falou: "Ó, essa daqui eu vou deixar de fora, vou aplicar só para essas outras"? Não, para todas que eu recebi uma resposta positiva, eu apliquei. Para quanto você foi aprovada? Eu fui aprovada em 5, mas com bolsa 4. E isso te deu um grande problema, que foi É, eu fui precisar aprovada para escolher. 6 e bolsa para 4. É, foi difícil escolher, assim. Ahn, Principalmente porque eu apliquei para diversos estados. Eu não apliquei só para um. Então, cada estado é uma questão diferente. E foi bem divertido escolher, na verdade. Ah, essa foi boa. E o que que te fez optar por qual programa que você está indo? Colorado School of Mines, que é no Colorado, para o programa de doutorado em energias renováveis avançadas. E eu também fui aprovada na Utah State University, na Texas A&M e na University of North Carolina at Charlotte. E essas com bolsa. E o que me fez escolher, na verdade, mais, eu acho, é que a Colorado School of Mines me convidou para visitar a universidade. Eles têm um período no início do ano, lá por fevereiro, que eles convidam os aprovados para conhecer a universidade e conhecer o campus, o curso também, as pessoas aprovadas. E eles me convidaram para ir, e, inclusive me pagaram a passagem, hotel, tudo incluso. E eu fui, e foi bem bacana. Eu acho que isso que me motivou a escolher eles, porque é um investimento bem grande que eles fizeram em mim. E eu também fiquei mais segura, né? De primeiro ter ido lá e agora tá indo de novo. Eu sei para onde eu vou voltar, eu sei onde eu vou colocar meus pés. Então, acho que foi isso que me ajudou a escolher bastante, assim. E esse encontro você já conheceu a turma que entrou com você, os alunos que foram aprovados nesse ciclo? Você também já conheceu alguns professores do programa? Como que foi como foram assim as atividades que você teve lá? Ah, teve painel com ah, banners, com posters, né? Que os alunos apresentaram os projetos deles. Teve também happy hour com professores, alunos, e foi bem divertido. Inclusive, nessa sessão de pôster, eles
já estavam servindo cerveja e vinho na sessão de pôsteres dentro da faculdade. Isso eu fiquei muito impressionada, Ah, sabe? agora sim eu gostei dessa universidade. Inacreditável, bebida alcoólica dentro da faculdade numa sessão de posters. Foi muito divertido. É E loucura isso, né? é loucura. Eu até fiquei meio desconfortável, porque aqui seria muito errado. E lá Sim, é normal. Eu acho que, na verdade, é até bom beber um pouquinho para tu conseguir fazer o network, né? Para tu ficar mais confortável. Isso ajuda o networking. sim. E a gente também conheceu, fez tour no campus, a gente conheceu o laboratório da NRL, e eu consegui conversar com potenciais professores, supervisores de pesquisa e com os alunos aprovados. Acho que isso também foi bem importante. Eu já consegui ver pessoas que eu poderia dividir apartamento. ahn, Foi super importante. E esse evento que eles fizeram para poder chamar vocês para ir lá, conhecer o programa, conhecer os professores, a galera, começar a se enturmar, foi antes de você falar que sim, aceitar essa oferta da universidade, então eles pagaram para todo mundo e, de certa forma, eles corriam o risco de vocês não aceitarem, mas mesmo assim eles fizeram o investimento. Sim, exatamente. Foi antes de a gente ter dado o aceite, né? Isso eu achei bem interessante, porque a maioria dos americanos que estavam lá junto comigo, na semana eles iam ir em outras universidades, participar do mesmo evento em outras universidades. Então eles estavam realmente estudando cada uma, vendo se eles iam tomar a decisão certa. E E eu tive um sentimento bem diferente lá, porque eu achava que eu tinha que ir lá para me vender, para eles terem certeza que eles escolheram a pessoa certa e eu tinha que me vender lá. Mas Uhum. não, foi o contrário. Era eles tentando vender a faculdade. Exato, exato. Porque assim, você já tinha se vendido para o programa porque a resposta tinha chegado, já tinha sido aprovada, né? Estavam ali gastando alguns mil e poucos, sei lá quantos mil dólares para te trazer, para você passar ali alguns dias para ver se você gostava. E eu não sei se você teve essa percepção conversando com os americanos, principalmente que eles não têm aquela coisa assim, ah, eu preciso me vender para o programa e morreu a nota por aí. Não, eu preciso me vender para o programa, essa é a percepção que eu tenho deles aqui. Eu preciso me vender para o programa, mas eu também estou avaliando o programa, se esse lugar é o certo para mim. Sim, exatamente. Eu percebo que assim, como que tem muita oportunidade lá, eles tomam uma decisão com mais cuidado. Eles não pensam só assim no salário ou no dinheiro. Eles pensam, eu vou ser feliz aqui, eu gostei desse ambiente, eu gostei dos professores. Eles vão muito no que eles vão ser felizes também, digamos assim, né? Porque tem tanta oportunidade lá que eles têm a capacidade de escolher o que é melhor para eles. E não é que nem aqui no Brasil que só tem uma universidade que tem uma estrada, só aquela, e eu tenho que passar de qualquer forma. E eu Lá tenho é que aceitar, né, qualquer coisa que tiver. Exatamente. Lá é um mundo de oportunidades. Eu fiquei bem impressionada. Sim, é surreal, assim, eu gostaria que cada brasileiro pudesse passar, sei lá, acho que um dia, sabe, para ver a quantidade de oferta de bolsa, a quantidade de investimento que a universidade faz, né, para que ela visse, não, realmente tem, eu terei opções, né, não é uma mentira. Realmente as oportunidades elas existem, assim, e eles fazem de tudo para tentar te convencer a ficar. É verdade. Parece que eles precisam da gente. E, Eles precisam. e eu fui assim muito bem acolhida. Eu fiquei impressionada que eles paravam para me ouvir, eles me faziam perguntas. Não por eu ser estrangeira, mas por eles quererem que dê certo, sabe? Se preocupar com a pessoa que tá vindo. É muito legal, assim, muito legal. Muito bem preparados. Nossa, que legal. E aí você voltou no avião com a cabeça a mil, eu imagino, né? Sim, voltei bem entusiasmada e também com um pouquinho de medo, assim, de mudar, né? Claro. Porque ali eu fui pro Colorado e
Eu achei lá tudo tão lindo, tudo tão diferente. Eu pensei, tô em outro planeta. E toda mudança nos causa um pouquinho de medo, né? Mas agora a gente tem que se preparar. Se preparar com o inglês, que eu acho que sempre vai ser um desafio. Uhum, Eu acredito que assim, pode demorar muito tempo para ficar fluente, mas eu vi os outros estrangeiros lá e eles falam do jeito que eles falam, e o americano ele tem paciência de escutar, então também não fiquei com tanto medo em relação ao inglês, mas eu sei que é uma coisa que vai demorar para tirar o sotaque, porque assim, conversando com as pessoas no primeiro hi, eles já perguntam de onde tu é. sim. Então, E tem outra é coisa uma... também. A forma que a gente se veste é diferente das outras nacionalidades. Com o tempo, você vai começar a perceber assim. Às vezes você vê uma pessoa, às vezes eu tô assim, sei lá, no museu aqui. Aí eu vejo que uma pessoa tá com a unha pintada mais ou menos do jeito que eu faço a minha. Sabe? Às vezes, assim, tira aquela cutícula e tal, toda. é, Às vezes está com um casaco assim, meio. Ah, isso, que casaco ali eu usaria. De vez em quando eu escuto. Aí eu vejo a pessoa tá falando português, sabe? Então eu acho que a forma da gente se vestir, da gente se comportar, da gente gesticular, brasileiro. Então, assim, isso eu acho assim, que é uma coisa legal, porque a gente acaba deixando a nossa marca também, a gente acaba se destacando de alguma forma. Com E é certeza. a nossa história, né? A nossa cultura, a nossa personalidade que vai ali para aquele lugar. E isso acaba abrindo portas também para outros brasileiros, porque a gente, querendo ou não, a gente vai construindo uma boa fama aqui nas universidades. Eu percebo que tem uma boa fama, assim. Eles gostam de brasileiro em geral. A gente trabalha bem, a gente é amigável. Talvez a Sim, gente interrompa demais, sim, talvez. Mas, em geral, eles gostam. É. sim. É isso. É o nosso jeito de gostar de falar demais. E eles são muito diretos, né? Sim, e até achei estranho que, enquanto que a outra pessoa tá falando, eles ouvem. Ouvem, ouvem, ouvem. E daí eu até fico meio constrangida, pensando, será que ele não tá interessado no que eu tô falando? Mas ele realmente só não quer interromper. E aqui, pelo menos a minha família, eles interrompem toda hora pra mostrar que tá ouvindo, pra mostrar que tá interessado, sabe? E lá não, é um silêncio. É um silêncio. Mariana, quantas vezes eu já te interrompi aqui nesse bate-papo? Mas é normal, né? A gente gosta, nos É importa. cultural pra gente, né? E é engraçado que, convivendo com os meus supervisores de pós-doc aqui, realmente, assim, se eu não respirar e falar por 15 minutos, ele vai me deixar falar. E uma outra diferença que eu percebi, eu não sei se você já teve essa, se você já chegou nesse lado, assim, mas você vai, uma hora você vai chegar e você vai ver. Às vezes a gente escreve um e-mail para eles, a gente escreve, 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 escreve para contar o que a gente está fazendo e tal. Eles vão lá e respondem assim, uma linha. Sabe? Então, assim, às vezes a gente quer falar demais, ele te responde ali num ok, numa linha, não sei o que, e, tipo, vida que segue. Então, eu percebo que eles são muito práticos, mas ao mesmo tempo, pelo menos assim, nos lugares onde eu passei, onde a gente tem amigos, tem alunos, e a gente vai trocando essas figurinhas, a gente percebe que eles são muito pacientes com nós estrangeiros também. Então, isso É também verdade. dá uma tranquilidade. É porque eles ficam muito surpresos que a gente fala dois idiomas. Eles falam só um. Isso eles já acham muito, entende? Então, eles respeitam. Sim, isso é verdade. E você falou então, né, que esse encontro na universidade meio que foi decisivo para você escolher ir para o Colorado. E aí, então você teve que recusar ali 4 programas, 3, 4 programas e aceitar um. Você acha que Sim. quando você teve a ideia de fazer um doutorado fora, você nem tinha começado a se preparar, a ideia só pipocou na sua cabeça. Você achou que você chegaria nesse nível de recusar programas que você foi aceitando um monte? Ah, não, não achei. E foi bem difícil recusar, assim, porque os três eram muito bons. E, inclusive, teve dois que eu fui aprovada, mas os professores escreveram um e-mail bem bonito dizendo que esse ano o orçamento estava instável, eles não tinham muita certeza, porque os fundings tinham sido cortados nessa nova administração.
E eles até me ofereceram um fee waiver Uhum. para aplicar no próximo semestre. E daí eu Show. fiquei também balançada, porque alguma delas eram assim, talvez até mais concorridas do que a que eu tô indo. Mas eu decidi não guardar, decidi ir na que eu tô indo agora, Uhum. porque, enfim, tô ansiosa para ir. Mas se não fosse a situação atual, eu acho que teria mais aceitos ainda. Então tem Sim. muita oportunidade mesmo. Sim, sim, com certeza. Você falou que você não tinha publicação, essas coisas. Nas entrevistas que você fez, nas conversas com os professores, mesmo as conversas mais informais, te questionaram alguma coisa de você não ter publicação? Ou você é da engenharia? Vou emendar aqui duas em uma, Mariana. Você é da engenharia, a gente sabe que na engenharia a tendência é que as notas escolares não sejam muito altas, porque o curso é muito difícil. Questionaram alguma coisa em relação às suas notas da faculdade e ao fato de você não ter publicação? Não, teve alguns que pediram os transcripts, mas não para ver nota em si, só para ver se as disciplinas que eu fiz tinha alguma relação com a pesquisa deles, para ver se tinha um match. Mas não sobre notas, notas nunca me questionaram mesmo. E e sobre publicação também não. Eles falaram que eu falei que eu tinha o TCC. E eles já comentaram que isso é algo a mais, que as universidades, as graduações ali não. Algumas não têm TCC. Eu acho que Uhum, é isso. Então, só de ter o TCC no final do curso já é uma experiência em pesquisa. E exatamente. alguns pediram para eu falar mais sobre isso. E eu tinha domínio, né? Não faz tanto tempo que eu me formei. E a metodologia eu também eu sei, né? Então, sobre publicação não foi um problema, não. Mas eles acharam interessante eu já ter uma vivência com pesquisa, que isso já é a mais do que uma coisa a mais do que os americanos não têm. Sim, e o que é um ponto positivo para quem está no Brasil, porque a grande maioria dos cursos pedem um TCC. Então, se a Sim, pessoa, né, não fez, não teve a oportunidade de fazer iniciação científica, não teve a oportunidade de publicar, às vezes não conseguiu nem ir para um congresso, se ela faz o TCC dela, ela consegue trazer aquela experiência para o currículo, para a carta de motivação. Pode pedir para o professor, que foi orientador do TCC, escrever uma carta de recomendação. Então, assim, uma coisinha que a pessoa faz que é obrigatória e todo mundo faz meio que torcendo o nariz, pode ajudar muito quem quer fazer uma pós no exterior. sim, com certeza. O TCC também te ajuda a ficar mais próximo de um professor. E foi justamente o meu orientador de TCC que escreveu uma das cartas de recomendação, que ficou muito boa. E com certeza me ajudou a conseguir as aprovações, né? Eu acho que eles valorizam bastante as cartas. Sim, porque é uma pessoa, na verdade são três, né? Eles pedem geralmente três cartas de recomendação. São três pessoas ali colocando a mão no fogo por você. Sim. Então, se a gente consegue pegar pessoas que conhecem a gente, que estão dispostas a escrever, se você dá aquela ajudinha, às vezes, facilitando o caminho da pessoa para a escrita, a chance de ter uma carta boa é muito grande. E isso, com certeza, né, é um dos pontos que eles avaliam ali na aplicação. Mariana, você era, assim, uma aluna muito assídua. Você assistia tudo, você vinha em todos os plantões praticamente. Eu me lembro de você, agora eu não lembro se foi antes de você entrar na mentoria ou depois. Mas eu lembro que até as aulas gratuitas que eu fazia no YouTube, você estava assim. Não vou falar em todas, mas você estava em muitas delas, porque eu lembro do seu rostinho lá no YouTube aparecendo. Então você já aproveitava o conteúdo gratuito, né? Você decidiu entrar para a mentoria ao invés de tentar montar uma aplicação com conteúdo gratuito. Assim, porque eu tomei uma decisão que em 2025 eu queria estar nos Estados Unidos. E não tinha assim tanto tempo sobrando. E daí eu decidi comprar a mentoria porque eu queria tomar as decisões certas. Eu não queria tentar errar, depois acertar de novo. Eu queria só acertar. E com a mentoria a gente tem mais certeza do que a gente está fazendo. Assim, é uma decisão e é uma mudança muito grande. E às vezes os familiares não entendem ou não apoiam, ou até o namorado, enfim. E com a mentoria a gente tem pessoas ali que vão nos apoiar, tem a Vanessa, tem os colegas, que todos estão no mesmo barco. Então tu não se sente sozinha e tu sabe
que vai dar certo. Tu vê ali na comunidade outras pessoas sendo aprovadas. Então te traz uma segurança enorme, assim. E as aulas ao vivo são muito importantes também para te manter focado. Acaba sendo um longo período de preparação e a gente abre mão de muita coisa para se preparar. Então, essas aulas ao vivo é para a gente nos manter na linha, assim, continuar no cronograma, seguindo as etapas. E para mim foi muito importante. Eu acho que se eu não tivesse entrado na mentoria, eu teria desistido, assim, do caminho. Porque acaba sendo, não que seja difícil, mas ele é demorado às vezes, né? Tem que ter muita persistência e dedicação para estudar para o TOEFL, para achar os professores com uma pesquisa que te agrade, que também tenha bolsa. Isso é uma coisa que eu tive bastante dificuldade. Era achar, fazer esse match, né? Professores que eu gostei da pesquisa e também que tivesse bolsa. Não é sempre que tem, né? Então, é bastante pesquisa que tem que fazer no site das universidades, montar o cold mail, bastante tempo, assim, que a gente fica dedicado a isso, mas no final é muito recompensador, porque na verdade a gente também acaba conhecendo mais sobre a gente, né? Sobre o que a gente gosta, que tipo de pesquisa a gente quer desenvolver, com que tipo de pessoa a gente quer trabalhar. É um autoconhecimento esse processo. Com certeza. E você comentou, né, que essa fase de achar um professor que dá match, achar o programa que dá match e tem bolsa. Essa é uma parte, é uma das mais demoradas que eu acredito. E é uma das partes que às vezes demandam tempo né, de vocês para encontrar o programa, encontrar os professores e requer também aquela persistência e aquela paciência. Porque uma vez que você rompe essa barreira, não que depois vai ser tudo, ai, fiz tudo aqui, muito fácil. Não, mas também não é impossível de ser feito. E essa etapa de achar os programas e os professores, ela é um passo limitante para você progredir na aplicação. Então, é normal demorar mesmo mais tempo nessa etapa, mas eu percebo que vocês que demoram mais tempo nessa etapa, não é porque vocês estão andando em círculos, é porque vocês estão fazendo boas escolhas. Então, vocês estão usando critérios para a escolha do programa, um deles é se tem bolsa ou não, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais martela, porque é importante verificar se tem uma bolsa antes, né? Já pensou, só passa em programa que não tem bolsa? Deus me livre, né? Tipo, é traumático. E tudo começa ali da escolha do programa. Se você começa escolhendo programas que têm a ver com o seu perfil acadêmico, com o seu perfil profissional, que tem o que você quer estudar e que tem bolsa, depois toda a construção de material é feita em cima disso. E aí, quando Uhum. a base é bem feita, a chance de aprovação é alta, tanto que você está aí aprovada num monte de programa, né? Sim, é verdade. Sobre bolsa, eu lembro que no início eu estava muito focada no mestrado, porque eu não tenho mestrado, então eu achei que era o caminho mais óbvio para seguir. Mas eu senti um pouco mais de dificuldade de encontrar bolsas no mestrado. Tinha, mas não era tão fácil e tão claro. E então eu decidi aplicar para doutorados. E esses doutorados, a maioria, 100%, digamos, tinha bolsa, assim, e bem claro que tinha bolsa. Então eu achei mais fácil aplicar direto para o doutorado. Mas isso não é uma decisão que eu tomei fácil, assim, porque no início eu achei que ia ser muito difícil para mim, que eu não tinha capacidade, eu não tinha conhecimento de pesquisa, eu não tinha experiência. Então eu demorei para tomar coragem de aplicar direto para o doutorado. A Vanessa teve que me falar várias vezes que era possível até acreditar. E hoje eu acredito. E se Porque precisasse falar 300 vezes, eu falaria 300 vezes, né? Explicaria 300 milhões de vezes. Não teria problema nenhum para mim falar isso 30 milhões de vezes se fosse necessário para que você pudesse ampliar ali as possibilidades, né? Eu me lembro mesmo que você queria mestrado, e aí eu me lembro que uma das nossas conversas eu falei: você pode fazer uma lista mista, aplicar para alguns programas de mestrado e alguns de doutorado. Eu acredito que quando a gente faz isso, a gente meio que dá uma balanceada, até para você amadurecer a ideia do doutorado direto, né? Porque daí ia aplicar, ia passar, aí agora é hora de decidir. Se passou para mestrado e para doutorado, tá, agora aqui com opções é mais fácil decidir.
né? Então, assim, eu acho que foi muito legal você também estar aberta a essas possibilidades, porque eu poderia ter falado também, você ter, ah, não, eu quero mestrado, não vou me abrir para o doutorado. E as bolsas de doutorado lá chovendo. Sim, e também a questão financeira, ela impacta, né? Que a bolsa do doutorado acaba sendo mais alta. Uhum, Então, sim. isso também me fez tomar a decisão de ir para o doutorado. Sim, sim. Você falou que você foi aprovada com bolsa. Como que é essa, a sua bolsa? Assim, ela inclui o quê? Você tem que pagar taxa, não paga taxa? Aí tem o stipend, tem mais algum adicional, alguma coisa? Tem plano de saúde ou seguro-saúde? A universidade já te passou essas coisas? Ah, sim. Então, eu tava pensando que até o momento eu não gastei um centavo com a universidade. Eu não paguei para fazer a inscrição, né? Para aplicar, não paguei. Que normalmente tem que pagar, né? Não paguei para ir lá na visita e até agora nada, nada, nada. A minha bolsa, ela inclui a mensalidade das disciplinas, né? Ahn, o plano de saúde. Sobre o plano de saúde eu não tenho muitos detalhes, mas eu sei que tem. E um salário mensal, né? Tá incluso para eu conseguir pagar com esse salário o aluguel, as compras do mercado, enfim. Eu vou. É uma bolsa 100%, né? Não vou precisar de nada além do que eles vão me pagar. E é uma bolsa bem boa, tô bem feliz. E se fosse de mestrado, talvez fosse um pouco mais baixa. Então, por isso que também escolhi o doutorado. Eu acho que é isso, né? Tem o stipend, tem o tuition e tem o health insurance. Os três. Maravilha. Então foi um investimento que valeu a pena. Retornou esse investimento, Mariana? Sim, sim, retornou, retornou. Que bom, maravilha. E o visto? Você já fez essa etapa do visto depois que você foi aprovada? Já fez essa parte? Como que foi? Sim, tem duas opções de visto, né? O F1 e o J1. Eu resolvi com o J1 porque o meu namorado e futuro marido vai junto. Com o visto J2, ele consegue pedir o work permit e trabalhar nos Estados Unidos, por isso que a gente quis o visto J. E foi muito rápido, assim, logo depois de ser aprovada, eles já me entregaram o documento DS-2019 para solicitar o visto. E eu fiz logo no início do ano, eu fiz em abril o visto, então eu não fui impactada com as pausas que teve agora, ainda bem, mas foi muito tranquilo, assim, é, em 15 dias eu tava com o visto na mão, e lá eles, na embaixada, né, eles fazem pouca pergunta, porque indo com a documentação da universidade, eles têm bastante confiança que tu tá indo para estudar, e tu tem algo certo lá, né? E foi bem rápido, bem tranquilo. A única diferença que eu percebi é que para os vistos de turista, daí eles entrevistavam em português e quando eles viram que eu estava indo com J1, já trocaram para inglês, né? Então eu tive que fazer a entrevista em inglês já. Mas bem tranquilo, assim, nossa, muito bom. Maravilha. Tanto que você já tinha falado de inglês também, né? Não ia ser ali 5 minutos que ia travar tudo. É, verdade. Mariana, quando chegou a carta de aceite para você no seu e-mail, você lembra como é que foi? Você leu 30 vezes para acreditar? Você acreditou de cara? Você saiu pulando, comemorando com todo mundo, contando que todo mundo tinha passado? Como é que foi esse momento que foram chegando as aprovações? Nossa, a melhor sensação do mundo. É muito bom, é muito bom. Nossa, eu pulava demais e ligava para a família, porque fica todo mundo apreensivo, né? Porque tem um tempo de espera entre tu aplicar e chegar a resposta, às vezes pode demorar meses. E para mim chegou rápido, então teve uma que chegou antes do Natal, então foi um presente de Natal, e as outras em janeiro, fevereiro, assim, a maioria. E é uma alegria muito enorme, né? Muito. E é muita informação para ler, então a gente. Teve uma que eu estava dirigindo, parei o carro para ler a carta, a outra até eu estava numa mentoria contigo.
É uma sensação muito grande, grande de. É naquele momento que a gente percebe que é verdade, que é possível. É só naquele momento. Antes disso é tudo um sonho. E naquele momento se torna realidade. Sim, e às vezes é aquele sonho que a gente acha que está muito distante. Sim, a gente acha que está muito distante. E principalmente a bolsa, assim, quando que vem a carta da bolsa, o Funding Letter é muito impactante, porque ser aprovado talvez seja mais fácil, mas a bolsa é o mais difícil, é o que a gente espera. E quando que chega aquela carta da bolsa, que é uma carta separada, inclusive, primeiro vem uma carta só com aprovação, depois vem uma carta com o valor da bolsa. Essa daí é demais, é muito bom. E até porque a bolsa, para a grande maioria das pessoas, é o que determina que dá para ir. Sim, com certeza. Sem bolsa não iria. Imagina, se a gente for colocar, só para quem está vendo e não tem noção de valores, né? Só para o pessoal ter uma ideia. Dependendo do programa de doutorado, a tuition, ela vai ser ali 30, 40, 50 mil dólares por ano em mensalidade que você tem que pagar. Então, vamos colocar 50 para arredondar e ficar uma conta fácil, porque eu sou da área da saúde. Durante 4 anos de doutorado, são 200 mil dólares só para pagar para fazer um doutorado. Multiplica por 5 porque o dólar está R$ 5 ou mais. Seria 1 milhão só para pagar para fazer o programa. Mas aí a Maria não precisa morar, precisa comer, precisa comprar umas blusinhas no Outlet, precisa esquiar, porque a Mariana vai morar no Colorado. Então tem tudo isso envolvido, né, Mariana? E aí entra o stipend para cobrir ali a sua vida. Então é um momento assim muito importante mesmo quando chega a carta da bolsa, que você fala, não, agora eu estou garantida, meu doutorado está garantido por 4 anos, está tudo certo, eu posso ir. Sim, é verdade. E os valores, assim, eles vieram bem diferentes. E eu tive que fazer umas comparações. Por exemplo, o Texas, o valor da bolsa era Uhum, menor, mas lá uhum, o custo de vida é menor. E lá também não tem o imposto estadual. Então, por isso que o valor da bolsa é menor. Do Colorado era maior, isso fez eu brilhar meus olhos, mas lá tem imposto estadual. E lá o custo de vida é muito alto. Então, no final das contas, eles meio que deixam um valor meio padrão. E eles variam só conforme for um pouco mais caro ou mais barato morar exato, naquele estado ou naquela região. Mas exato. quando que eu fui lá visitar a Universidade Colorado School of Mines, teve uma pergunta que foi feita para os estudantes atuais se eles conseguiam viver bem com a bolsa. E a maioria falou que sim, que dá. Não é uma vida luxuosa, não vai assim sobrar muito dinheiro. Mas se economizar, dá para viver tranquilo. A maioria comentou isso. E isso dá uma tranquilidade de pessoas, de você ouvir pessoas que vivem exatamente naquela realidade, com aquele valor de bolsa, que vai ter uma vida parecida com a vida que você pretende ter. É, exatamente. E ainda mais nós brasileiros que a gente vai com a cabeça de economizar, né? Cozinhar em casa, não sair Exato, muito. Lá exato. quem me respondeu isso foi os americanos mesmo. Eles são mais consumistas, então eu imagino que eu vou conseguir guardar mais do que eles ainda. Sim, sim. Até porque eles adoram um café do Starbucks Starbucks, que custa US$ 8. Então, assim, pensa, né? Eu acho caro. Então, sim, muito. né? E eu sou aquela pessoa assim que durante o pós-doc, eu cheguei aqui no pós-doc, eu também fazia marmita, levava marmita. Então, isso, além da gente comer saudável, para quem gosta, ainda ajuda a economizar muito, para sobrar, para a gente poder fazer as coisas mais legais que a gente quer fazer, Sim, verdade. né? E Mariana, como que você acha que você aproveitou a mentoria? Ou o que da mentoria mais te ajudou na construção da sua aplicação? Eu acho que o que é mais importante é a revisão dos documentos, o currículo e o SOP, principalmente SOP, porque é um documento que a gente não faz aqui no Brasil. É totalmente diferente e ele é muito. Tem que se conhecer bastante para escrever ele. E também não pode ser muito longo, é um texto, né? É um essay. Então, cada frase tem que ser muito bem pensada. E acaba surgindo muitas ideias diferentes, e é essencial mostrar para vocês
indicarem o que que tem que cortar, o que que tem que dar mais ênfase, o que que eles. Para vocês nos passarem, na verdade, a visão do professor americano, né, que vai estar avaliando. O que que eles acham importante. Porque a gente não sabe, né? A gente não tem essa visão ainda. Então, isso é essencial. A correção dos documentos e também a comunidade para tirar dúvidas, que a Vanessa responde muito rápido e É o respostas bem desespero, né? Não complexas. quero deixar ninguém desesperado. Por isso que a gente tem esse compromisso, assim, de responder em até, no máximo, um dia útil. Exatamente. E também os pontões de dúvidas. Eu achei muito importante, não só para tirar dúvidas, porque as dúvidas às vezes a gente tira na comunidade, que é super rápido, mas o que eu achei mais legal dos plantões de dúvida ao vivo é ouvir a dúvida do outro. Porque às vezes o outro tem uma dúvida, uma questão, uma pergunta, que às vezes eu nem sabia que eu também tinha esse problema, ou também precisava saber de alguma informação, e tu acaba aprendendo muito com a dúvida do outro. Então, teve várias situações assim. Foi muito bom, assim, conviver com pessoas que estão vivendo o mesmo que a gente, né? Pra gente dividir angústias e também ter certeza que a gente está tomando as escolhas certas. Legal, esse negócio, acho que do grupo é um ponto muito importante mesmo. Principalmente isso que você falou, né? Aprender com a dúvida do colega. Às vezes a pessoa está pensando uma coisa que não tinha passado pela sua cabeça. E eu acredito também na força no sentido de se manter naquele caminho. Não, vamos, hoje está ruim, tô desanimado, tô meio borocochô, mas peraí, fulano entrou, olha só, o e-mail dele foi respondido, peraí, se o dele foi, o meu vai ser também. É, Tipo, eu sou meio assim. Então, assim, por que que eu não vou conseguir? Não, eu vou conseguir sim, cadê meu brilho? Então, eu vou fazer até o meu negócio dar certo. Conversando com os alunos, a gente percebe muito isso também, que tem essa questão de a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, isso também acaba motivando, acaba mostrando que hoje eu estou desanimado, mas amanhã, não, amanhã eu não vou estar desanimado, porque meu colega estava desanimado semana passada e hoje ele está super animado. Então, acho que isso também é importante para que as pessoas não desistam no meio do caminho. sim, com certeza. É um caminho longo. E tem que ter determinação, não dá para desistir, porque no final compensa, com certeza. E dá até saudade. Nossa, já tenho saudade da época de estudar para o TOEFL, de escrever os cold e-mails. É uma época muito legal. E tem que aproveitar também o processo, né? Não é só o resultado, mas tem que aproveitar o processo. Sim, sim, porque senão a gente vai se desesperando tanto com o resultado final, que, claro, é o maior objetivo, mas senão a gente faz ali esse processo de uma forma que a gente se torna tão esgotado muitas vezes que a gente nem consegue colocar, às vezes, tudo que a gente precisa colocar numa carta, a gente não consegue ir preparado e com uma boa energia para a entrevista, para conversar com o professor, né? Você chega lá na entrevista, às vezes você está tão atordoado, desesperado para poder conseguir aquela posição, que isso acaba passando para o professor, né? Ele vê que você está ali meio descontrolado, querendo muito aquele negócio que você está no desespero. Então, até esse controle emocional um pouco, ele é importante para que você se mantenha no ritmo e chegue lá no final. Ah, foi uma etapa, me demandou energia, mas espera aí, deu certo, então valeu a pena. Sim, com certeza. Se você pudesse deixar, Mariana, uma dica, um conselho para quem quer fazer um doutorado, fazer um mestrado fora, mas está em dúvida, acha que não é para ele, acha que tem muita concorrência, ou que ai, eu não vou conseguir a bolsa. O que que você poderia deixar assim de conselho, de dica para essa pessoa, para que ela dê aquela, sabe, aquela sacudida, e, peraí, não, a Mariana conseguiu, eu posso conseguir também. Olha, o que eu percebi é que os Estados Unidos, que é para onde eu tô indo, tem assim muita oportunidade. E lá vai ser o único lugar talvez que tu vai conseguir encontrar uma oportunidade perfeita para ti, porque lá eles valorizam muito o que tu gosta de fazer, teus interesses e até a tua personalidade. Então, tem tanta oportunidade que tu não é obrigado a escolher a única que tem, que nem aqui no Brasil. Lá são tantas e tu pode escolher a ideal para ti.
e eles precisam de pessoas interessadas. Eu vejo assim outras nacionalidades, chineses, indianos, aproveitando todo esse essas grandes oportunidades que eles têm. Então, eu acho que tem bastante solo fértil para brasileiros. E a gente talvez encontrar o que gosta e encontrar o nosso lugar no mundo lá, sabe? Lá até me chamou a atenção que eles queriam saber muito dos hobbies. Aqui eu meio que não tenho hobby, eu só trabalho, estudo e é isso. Então lá eles, sabe, eu acredito que lá a gente vai trabalhar bastante, é óbvio, mas também vai ter um espaço para cultivar hobbies, fazer o que gosta. Então eu acho que essa é a minha dica. Seguir o caminho, esse caminho ele é factível, eu segui e consegui colher resultados. E eu acho que a gente tem que se basear no sonho, né? No sonho americano, de conseguir achar um trabalho lá e colher os frutos e ter uma vida próspera lá, que lá tem oportunidade para todo mundo, realmente ainda tem. E a gente tem que ir lá e agarrar essa oportunidade. Com certeza. Ainda é um país com muito poder econômico, que investe muito em pesquisa, não só na área de engenharia, como que é a área da Mariana, mas também nas outras áreas, principalmente na área de humanas sociais aplicadas, onde bolsas em outros países são muito escassas. Então, é muito legal você trazer essa perspectiva dos Estados Unidos, porque quem realmente quer ir para fora com bolsa, a pessoa é ideal que ela esteja antenada. Tá, eu quero ir, mas onde existe oportunidade para mim? Porque se você foca no país errado, num país onde não tem muita expectativa de bolsa, ou onde depois o mercado para você entrar não é um mercado atrativo para sua área, não vai adiantar. Então, quando a pessoa pega essa visão que a Mariana trouxe para cá, que é fundamental, isso vai facilitar demais a sua vida, né? E às vezes, igual eu, queria ter feito meu pós-doc lá na Espanha, mas não tinha coisa na minha área. Então, eu poderia ter ficado ali dando soco em ponta de faca, como a gente fala em Minas, e me machucar e não atingir meu objetivo. Ou eu mudei a minha rota, consegui fazer um pós-doutorado fora, me estabelecer profissionalmente, e eu adoro a Espanha. Tá, eu posso, com o meu dinheiro hoje, comprar uma passagem e visitar. Mesma coisa depois, você está ali no seu doutorado. Estou ali juntando o meu dinheiro. Agora já dá para eu passear. Posso ir ali, tirar uma semana de férias, ficar em tal lugar, porque eu gosto muito daquela cultura. Então, acho que nessa hora a gente tem que ser bem analítico, né, Mariana? Assim, bem como vocês da engenharia mesmo, que trabalham com dados, para fazer as melhores opções para a nossa vida. Sim, exatamente. Esse é o meu plano também. Meu plano sempre foi ganhar numa moeda forte, que nem o dólar, e poder usar esse dinheiro para viajar, que é o que a gente gosta de fazer, aproveitar mais a vida. Uhum, E os Estados Unidos, assim, nossa, é uma potência, tem muita oferta de emprego. O meu namorado, futuro marido, tá procurando e, nossa, a gente fica impressionado com a quantidade de fábrica que tem, de startup. Nossa, é muita vaga aberta, então é um local muito fértil, assim, que a gente pode prosperar lá. com certeza, com certeza. Tá só começando, né? Já vai chegar de certa forma tranquila, ganhando em moeda forte, com visto tudo certinho, para ficar aqui bem sossegada, para começar a vida aqui, né, da forma mais tranquila possível, e depois aí colhendo os frutos que o doutorado vai trazer para você, não só lá no final, mas eu acredito que você vai colher frutos ao longo de todo esse trajeto, né? Indo para congresso, que provavelmente você vai ter oportunidade de ir, desenvolvendo pesquisa. Vai melhorar muito o inglês, que foi uma conversa, né? Foi um papo que a gente bateu no início, e melhorar o currículo também, para depois você estar pronta para o mercado americano. Sim, com certeza. É agarrar essa oportunidade com todas as forças. Não duvido que isso vai acontecer, viu, Mariana? Você está frenética aqui pela mentoria, então eu tenho certeza que você vai trazer essa energia lá para o seu doutorado também. Mariana, quero te agradecer demais, assim, tudo que a gente conversou aqui, agradecer o seu tempo por a gente ter batido esse papo, que eu tenho certeza que você trouxe vários insights, falou coisas que você passou durante esse processo, já trouxe uma visão aqui de você ter vindo para a universidade, conhecer como que foi o tratamento, o que que os professores falaram com você, o seu bate-papo com os alunos, já dá para, né, quem
quem quer vir para cá começar a ter uma ideia de como o brasileiro é tratado dentro de um programa, que isso também é importante. Então, quero agradecer seu tempo, sua disponibilidade de bater esse papo. Quero te desejar muito sucesso no seu doutorado. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar com os Estados Unidos, que a gente está no estado aí, ó, meio vizinho. Sim. E quero agradecer pela confiança na nossa mentoria. Foi um prazer ter você aqui dentro e te acompanhar nessa jornada rumo à aprovação. Eu que agradeço, Vanessa, por toda essa ajuda, as respostas. E eu estou aberta para quem quiser entrar em contato comigo também para tirar mais dúvidas. Esse é um caminho que eu desejo que todos trilhem, tenham muito sucesso e permaneçam focados, que no final compensa. Então, boa sorte para todo mundo que estiver trilhando esse caminho também. Show de bola. Obrigada, Mariana. Tudo de bom para você e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.